minha ideia é falar sobre um livro que foi muito marcante para mim quando eu estava fazendo mestrado em educação, que é o livro The War of Arts, de Steven Pressfield. Não é a arte da guerra, ele é a guerra da arte. Esse livro ele já foi lançado no Brasil, mas pela última informação que eu tive, ele está fora de catálogo, mas ele pode ser encontrado, se você procurar bem, em PDF nas plataformas de busca. Então você pode encontrar, é relativamente fácil encontrar esse livro. Ainda encontrar audiobooks também você consegue. Eu recomendo muito que você assista também a palestra da professora Lúcia Helena, de Nova Acrópole, sobre esse livro incrível, tá? Então, basicamente esse livro, Steven Pressfield escreveu porque ele era um escritor que não tinha alcançado um sucesso, né, relativo às obras que ele publicava. E aí, nesse livro ele fala sobre um conceito que ele criou que se chama resistência, né? A resistência é aquilo tudo que impede a gente de fazer o que a gente precisa. A gente sabe o que tem que fazer, a gente tem o potencial para fazer aquilo, mas a gente não faz porque existe esse fator chamado resistência que opera nas nossas vidas, fazendo com que a gente não se coloque e se proponha a fazer o que a gente precisa fazer, certo? Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre ele. A primeira coisa que Steven Pressfield fala é que existe um inimigo. Esse campo que você está jogando, né, esse campo de produção artística, de criatividade, de produção criativa, é um campo que não é nivelado. Na real, ele é bem cheio de obstáculos para você. E a má notícia também é que esse inimigo é você. As circunstâncias, claro, né, a gente não pode deixar de falar sobre elas, ele inclusive cita algumas no livro dele, mas ele fala no conceito dessa guerra criativa que ele levanta, que o seu principal inimigo é você. E o terceiro ponto, que eu falei no primeiro vídeo já, é da resistência. A resistência ela vai te aniquilar. Você conhece, eu sei que conhece alguém que é muito talentoso, que tem tudo para dar certo, que é uma pessoa que você sente que é brilhante no seu domínio, mas que por uma série de fatores não consegue desenvolver sua arte, sua criatividade, seu estilo, né? Ela se envolve em coisas que não acrescentam ao tempo dela, e isso tudo advém disso que o Steven Pressfield chama de resistência, né? A resistência está presente aí nos meandros e ela, mais do que nunca, se coloca sempre que alguém se propõe a fazer um projeto. Então, se você for uma pessoa que costuma desistir, a primeira vez que ela aparecer, já vai dizer, nossa, então eu acho que isso não é para mim. O ponto que me conquistou com esse livro foi que, em vez de ser um mero guia, né, de um guru, de alguém que já alcançou, né, um sucesso pela escrita, esse livro me conquistou muito porque o autor é extremamente pessoal na narrativa dele. Ele não fica enumerando as vitórias dele, sabe? Até ele conta que teve um episódio bem triste na vida dele em que ele tinha escrito o roteiro para um dos remakes de King Kong. E ele lembra que, assim, ele esperava que fosse um sucesso e tal, e o filme foi um fracasso, assim, absurdo, sabe? Que ele chegou aí para reuniões com editores, que os editores deixaram ele esperando lá de fora e esqueceram que ele estava lá, né? Então, assim, é alguém que passou por perrengues, né? Por dificuldades, por vivências negativas e que foi buscando uma maneira de conquistar esse sucesso comercial. Então, hoje ele é um autor bastante conhecido, assim, principalmente para quem gosta de livros históricos, né? Ele tem um livro que se chama Portões de Fogo, né? Que fala sobre a guerra de Esparta, né? Ele fala sobre essas questões mais históricas. Então, pessoas que conhecem isso sabem o quanto ele é uma pessoa dedicada ao seu ofício de escrita. E ele fala muito sobre isso, né? Ele fala que não acredita em inspiração, mas se a inspiração vir, ela vai encontrar ele trabalhando. Então, é melhor trabalhar, né? É talvez ingênuo pensar que o criativo ele é aquela pessoa que fica ali só sofrendo e tal, para um dia ele ter rompantes loucos de produção e depois ele voltar para aquele sofrimento, uma vida baseada no abuso, né, no abuso de substâncias, alguém que talvez tenha aquele flerte ali com a insanidade, né, em alguns momentos, né? A gente tem muito essa visão romantizada do criativo. Mas se você for ver, por exemplo, eu tive a oportunidade de estudar crítica genética, que é uma ciência de estudar os manuscritos dos autores consagrados, e assim, era trabalho, cara, e trabalho mesmo, assim, trabalho de refazer, trabalho de
de reescrever, sabe? De fazer rasurar, de fazer todo esse processo, era trabalho duro, sabe? Óbvio que não podemos comparar com um trabalho braçal, mas é um trabalho que te movimenta muito, porque demanda muito de você. E é meio que assim, tudo vem junto, né? Emoções, sentimentos, vem junto com essa capacidade cognitiva que algumas pessoas têm, né? Para produzir. Então, assim, é essencial essa criação de rotinas para que você não desande, para que você não sinta que você está perdendo isso. E sua rotina